Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 729. Astrologia, probabilidades e acionamento interno. As estrelas e planetas como consciências. Assim que você se rotula, você está estabelecendo limitações, colocando limites e definindo a realidade de sua psique, geralmente de acordo com crenças bastante limitadas. Você acha que o eu deve começar ou terminar em algum lugar. Deve haver uma cerca ao redor, um pátio de identidade no qual você possa se sentir seguro. Eu disse muitas vezes que não há limitações para o eu. Você parece temer que o eu sangre e se perca em si mesmo, em um labirinto no qual toda identidade se perde, mas reconhece que seu eu é uma dimensão muito maior do que normalmente supõe. Então, fala em termos de reencarnação. Isso permite que você imagine domínios maiores de identidade enquanto ainda mantém intactos seus conceitos de individualidade. Você pensa em ser um eu após o outro, cada identidade sendo nitidamente separada das outras por uma passagem de anos, uma morte óbvia e um nascimento óbvio. A ideia de contrapartes, de certa forma, quebra esse velho conceito. Mas você vai querer definições para o eu para que você saiba onde você está. Você está tão impressionado com a ideia de rótulos que muitos seguem a astrologia cegamente. Você nasce em um determinado momento, em um determinado lugar, sob certas condições, mas a consciência sempre forma as condições. Se ele é afetado de alguma forma por essas condições, então é porque os efeitos seguem da mesma forma que um pintor é afetado pela paisagem que ele mesmo criou. Então você decide nascer, digamos, em um certo mês, quando os planetas são assim e assim. De antemão, você escolhe as estações do seu nascimento. No mais simples dos termos, você está decidindo sobre o ambiente. Uma violeta ganha vida no quintal, mas a violeta deve ficar lá. Todo o seu crescimento depende das condições meteorológicas naquela área em particular, embora essas condições resultem da atividade planetária geral. Você sai do lugar e da hora do seu nascimento, no entanto, como a flor não pode. Em termos mais amplos, as probabilidades operam em uma extensão que você não pode suspeitar. Por um lado, qualquer ponto de foco da vida física é causado por uma fusão de probabilidades. Nossa sessão está sendo testemunhada por um estudante, um jovem muito inteligente. Ele também ajuda Hubert com a correspondência. Hoje à noite, ele escreveu para uma mulher que tem a mesma data de nascimento de Hubert, em nossa última sessão. Comparei um ano a uma saliência em uma montanha. Eu disse que as estações iam e vinham, e que muitas colheitas de flores da primavera cresceram ali durante um período de tempo. Então, cada ano, nesses termos, é como uma borda. Digamos novamente que o ano é 1940. Todos os nascidos em uma determinada data, em 1940, não nascerão necessariamente ao mesmo tempo. O que você considera 1940 é apenas uma temporada nessa borda, a temporada que você reconhece. Flores da primavera de um ano não vejo ou se misturam com as flores da primavera seguinte ou com a primavera anterior. Da mesma forma, os nascidos em 1940 numa estação também não se misturam num contexto maior com os nascidos no mesmo ano. A palavra estação aqui pode ser enganosa. Cada ano é como uma borda, no entanto, trazendo inúmeras variações da flora característica que cresce lá. Cada um desses anos separados, digamos como uma dessas décadas de 1940, 1920 ou 1950, segue sua própria linha de desenvolvimento. O tempo se expande para dentro e para fora nesses termos. Ele não apenas avança. Sua realidade é como uma plataforma brilhante, uma superfície apoiada em probabilidades. Você os segue tão inconscientemente e lindamente, você nada através deles tão facilmente que não lhe ocorre questionar sua origem ou o meio no qual sua experiência tem sua existência. Todos aqueles que compartilham qualquer data de nascimento, no entanto, compartilhando tanto lugar quanto tempo, não têm o mesmo destino. Mas eles não compartilham necessariamente as mesmas condições. Cada um deles é afetado por seu próprio sistema de probabilidade ao nascer, e essas condições alteram drasticamente a natureza de seu desenvolvimento. A própria prática de identificar o momento do nascimento físico na concepção erra. Não há nenhum ponto em que você possa dizer em termos básicos que um indivíduo está vivo, embora você ache mais prático aceitar certos pontos de vida e morte.
É verdade que você emerge no espaço e no tempo em um certo ponto de sua percepção. No entanto, sua consciência já foi ela mesma muito antes. Em um contexto ainda maior, difícil, eu sei, para você acompanhar, o filho é o pai de seu pai de maneira tão válida quanto é o filho e vice-versa. Uma vez que você libere sua consciência de conceitos limitados de tempo e eu, então você pode começar a explorar a realidade desconhecida, que é o eu não reconhecido. Quando você pensa em termos convencionais sobre astrologia, é como se estivesse olhando para a capa de um livro sem perceber que há muitas páginas dentro dele. A consciência sendo ativa em todas as estruturas celulares aciona-se antecipadamente, por assim dizer, para reagir a certas condições e não a outras. Muitos nascem no mesmo dia de um determinado ano, e geralmente dentro do mesmo período de tempo, mas individualmente o desencadeamento interno pode ser muito diferente. De modo que, embora as condições gerais do nascimento possam parecer mais ou menos as mesmas, as reações internas a eles variam muito. Algumas pessoas serão muito mais afetadas e sensíveis a outras probabilidades que, por exemplo, não aparecem em nenhum mapa astrológico convencional. Esses gráficos enfatizam uma linha de probabilidades em detrimento de todas as outras. As interpretações baseadas nos mapas farão mais sentido para aqueles que escolheram as mesmas circunstâncias prováveis de nascimento, mas não terão valor para aqueles que nasceram na mesma época em seus termos, mas que seguem uma ordem diferente de probabilidades. Assim como as células operam com um conhecimento de ações prováveis e ainda mantêm o corpo físico em seu sistema escolhido, a psique, operando da mesma maneira, semeia a si mesma em muitas probabilidades diferentes. Nesse caso especificamente, estou falando de outras probabilidades físicas, alternativas em outras palavras do mundo que você o conhece. Aqueles que vivem com você, seus contemporâneos, não pertencem todos ao mesmo sistema provável. Você está em um ponto de encontro a esse respeito, onde indivíduos de muitas realidades prováveis se misturam e se fundem, concordando momentaneamente em aceitar certas porções do mesmo ambiente espaço-tempo. Porque você se concentra nas semelhanças na experiência e minimiza as variações, então as diferenças, muitas vezes maiores, na assim chamada experiência, escapam completamente de você. Você dá como certo que a memória é falha se você não concorda com outra pessoa sobre os eventos que aconteceram em um determinado lugar e tempo. Digamos aqueles em que um passado histórico recentemente experimentado. Você assume como certo que as interpretações dos eventos mudam, mas que certos eventos definidos ocorreram, que estão além da alteração. Em vez disso, para os próximos eventos não são tão concretos. Você aceita um evento provável, outra pessoa pode experimentar em vez disso uma versão desse evento, que então se torna a realidade sentida desse indivíduo. Esses eventos podem ser realmente muito diferentes e as interpretações separadas dão explicações bastante válidas de variações separadas. Em seus termos, um evento pode acontecer de muitas maneiras diferentes. Tudo isso é uma boa teoria, esotérica, mas pouco prática, a menos que você comece a questionar a natureza de seus próprios pensamentos e comece a explorar a realidade dos eventos que você parece encontrar. De volta às nossas flores. Flores silvestres em nossa borda de montanha. Verá o vale abaixo de sua própria perspectiva e verá estendido sobre ele o ambiente com o qual está familiarizado. De um modo geral, as outras flores nascidas na mesma primavera morrerão mais ou menos na mesma época. No ano seguinte, as novas flores verão uma paisagem ligeiramente diferente, mas os padrões gerais serão os mesmos. As violetas crescerão onde antes havia violetas. As casas do vale estarão no mesmo lugar. Se você olhasse para aquela mesma paisagem em um verão e depois no outro, poderia dizer: "Ah, as violetas sempre crescem ali, e é bom ver os lírios do vale à sombra da mesma rocha. Que as flores que você colhe não são as mesmas flores que você colheu no ano passado no mesmo local. Mas a própria natureza de seu foco faria com que você se concentrasse nessas diferenças apenas quando fosse forçado para. Caso contrário, você pensaria: violetas são violetas e estão sempre aqui a cada primavera." A vasta e inexplicável diferença que existe no que diz respeito às flores é outra coisa, pois nessa escala de flores que você colhe são totalmente elas mesmas em seu próprio mundo, do qual até certo ponto você as tirou.
Diferenças inimagináveis estariam presentes se essas posses pudessem ver o mesmo ambiente do ano anterior, e todas as variações mínimas que você ignora seriam gigantescas, diferente o suficiente para que, em um seu nível, as flores pudessem pensar que um tipo diferente de realidade estava envolvido. Portanto, há variações e probabilidades altamente significativas operando mesmo entre os nascidos geralmente no mesmo mês do mesmo ano, não apenas em termos de condições externas, mas internas. A consciência não escolhe simplesmente nascer em um determinado lugar no espaço e no tempo, mas também dota seu organismo físico antecipadamente com certos gatilhos internos para que ele responda a essas condições de maneira altamente individualista. Não estou nem sugerindo predestinação ou predeterminação. Vamos tentar outra analogia simples. Uma semente sabe que vai ganhar vida no meio de um vaso na sala de alguém. Digamos que é uma semente de tomate, e o dono da nossa casa decide começar uma planta do zero. Toda a vida celular é pré-cognitiva em seus termos. A semente, então, sabe que o sol vem, digamos, do oeste nesta sala em particular. Ela começa a responder dessa maneira antes que o broto surja. O broto não reage simplesmente à direção de onde o sol brilha, mas sente isso muito antes e a semente se sensibiliza antes do tempo a essas condições. Poderia crescer para o leste também. O gatilho não é a direção do sol por si só, mas o conhecimento inato da planta dessa direção. A planta não está predestinada a crescer em direção ao oeste, por exemplo. Da mesma forma, o eu conhece de antemão as melhores condições para seu próprio desenvolvimento, à luz da época e do local de seu nascimento escolhido, tendo, entanto, probabilidades literalmente infinitas para escolher, para cumprir suas habilidades, mantendo sua individualidade viável. A consciência escolhe as melhores condições gerais disponíveis para seus próprios propósitos de crescimento. Ele, então, pré-condiciona seu próprio organismo para responder ou não ao mesmo tempo e local de nascimento, para exagerar ou minimizar, para negar ou aceitar. O surgimento da consciência nessas condições físicas as altera automaticamente. Um fato não reconhecido pelos astrólogos. Cada criança nascida altera todo o universo e muda o mundo do seu tempo e nascimento, trazendo para ele uma ação que não existia antes em seus termos e imprimindo o universo com o selo indelével de sua realidade. Cada criança escolhe sua própria versão provável de qualquer data de nascimento. Essas datas, obviamente, não são apenas pontos no tempo, localizados no espaço. Em primeiro lugar, como todo o tempo é simultâneo, você está sempre morrendo e nascendo, e sua experiência posterior afeta o momento de seu nascimento. Admito que um aniversário funciona como uma referência útil, mas se você percebeu que sua consciência existia antes desse tempo, sua memória se abrirá e sua data de nascimento aceita parecerá muito menos importante. Sair do útero é um evento e muito melhor de usar do que nascimento. Em termos mais amplos, muito mais amplos do que você imagina, você está ciente de prováveis nascimentos e de seus outros parentescos que são tão legítimos quanto a história pessoal que você agora aceita. O eu é ilimitado. O verdadeiro significado dessa afirmação pode surgir em algum momento. A ideia de uma pessoa ainda fecha seus olhos para a multipessoalidade maior que é sua realidade. Muitas vezes seus sonhos lhe dão uma dica desse tipo de existência. Você vê os céus e o universo, os planetas e as estrelas, a partir de seu próprio foco, altamente limitado em certos termos. Em primeiro lugar, você está olhando para uma versão do universo, como parece existir no momento de sua percepção. A natureza inteira de uma personalidade não pode ser considerada em sua totalidade nesse pequeno contexto. A personalidade em si não é apenas independente do espaço e do tempo, mas usa as ilusões resultantes dos seus próprios propósitos. Todas as coisas estão relacionadas, mas não agem de uma certa maneira porque os planetas eram assim e assim no seu nascimento. Existe uma relação, mas não é casual. É tão verdadeiro dizer que os planetas se comportam de uma certa maneira porque você é o que você é, como é para inverter a afirmação como geralmente é feito. As próprias posições dos planetas e das estrelas são efeitos dos sentidos, percepções que não teriam significado se não fosse o seu próprio tipo de consciência. Essas percepções, então, não podem fazer com que você se comporte de uma determinada maneira por causa de condições que não têm significado fora de sua própria consciência.
O universo existe, mas torna a forma e a forma que você reconhece apenas em suas próprias percepções. O movimento dos planetas, na verdade, sua própria realidade percebida, existe em termos muito diferentes. O universo é semeado com vários tipos de consciências. Alguns deles aparecem para você como planetas ou estrelas, à medida que se intrometem em seu campo de realidade. Como tal, eles parecem se comportar de uma certa maneira, tomar uma certa forma, ter certos efeitos. Você e as estrelas são eventos simultâneos, cada um consciente e consciente, mas em diferentes escalas de realidade, pois sua escala de consciência é diferente daquelas das violetas. Com a percepção física, a imagem se encaixa, é claro. Você percebe que algum observador interessado, vendo a Terra de outro planeta em outra galáxia, estaria vendo o que você considera o passado da Terra. Mas, como apontei, ele também pode estar vendo o futuro da Terra, de acordo com o seu ponto de vista. Isso em nada alteraria sua realidade. As posições das estrelas e planetas, no entanto, e seu esquema de tempo não podem ser confiáveis para dar uma indicação de efeitos causais. A personalidade simplesmente existe em termos maiores. Usando a astrologia convencional, você encontrará certas correlações, devido à ocorrência de eventos particulares que estão de fato interrelacionadas. No entanto, muitos indivíduos não descobrirão semelhanças de si mesmo nos mapas da astrologia simplesmente porque suas probabilidades escolhidas são, qualitativamente falando, muito diferentes da norma. Quando a astrologia funciona, ela funciona porque o astrólogo está usando suas habilidades criativas e psíquicas e, em seguida, projetando esse conhecimento em um padrão que é pequeno demais para contê-lo. O gráfico, então, simplesmente se torna uma ajuda. Entendo que parte disso será difícil de seguir. O único outro recurso, no entanto, é repetir mitos e contos que você superou. As estrelas e planetas simplesmente estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Admito que sua percepção deles faz com que pareçam relativamente estáveis. E você está biologicamente sintonizado com essa percepção. Sua experiência de tempo e movimento, como você sabe, é relativa, e em comparação com suas vidas relativamente breves, os planetas parecem durar por períodos quase infinitos. Este é o seu ponto de vista quando você olha para fora de sua borda. Outras criaturas minúsculas podem marcar partes de suas vidas com suas idas e vindas, e imaginar que sua posição no nascimento regulava suas atividades. Imagine-os fazendo gráficos correlacionando suas vindas com a sua. Você tem o hábito de andar de um lado para o outro? Em outra escala de tempo, quantas eras seriam necessárias para sua sombra atravessar de um lado da sala para o outro? A analogia não é tão absurda quanto possa parecer, pois certamente sua sombra afetará a temperatura do ambiente. Sala minuciosamente e alterará a outras condições. Lá, de maneiras que você nunca compreenderia, muitas vezes causando variações gigantescas por uma consciência em uma escala. Uma formiga imaginária, filosófica, pode se sentar e, à sua maneira, contemplar quantas vezes você andou no chão em um período que pode parecer um ano para ela. Ela pode tentar calcular sua próxima passagem com antecedência, de modo que, formiga prudentemente falando, pode sair fora do caminho a tempo de evitar seus passos. Seu passo retumbante pode sacudir sua minúscula casa sobre certas tábuas do piso ou nas fendas entre elas. Admito que estou estendendo nossa história de formigas aqui, mas imagine, ainda que nosso pequeno companheiro se familiarizasse com todos em, digamos, um período de apartamentos, aprendendo a reconhecer todos os passos que sobem e descem as escadas. Nosso filósofo mantém contato com as outras formigas, até que, com o tempo, trabalho e paciência, um gráfico é feito e os cálculos feitos. Uma formiga nascida às 3 horas da tarde, quando a senhorita X chega em casa com o namorado, pode passar por maus bocados, pois o casal corre exuberantemente sacudindo todo o estabelecimento e jogando poeira no chão, fendas internas. Não estou comparando astrólogos com formigas. Estou, no entanto, tentando mostrar a você que você não é governado pelas estrelas e que quando se comporta como se fosse, está mostrando tão pouca compreensão de sua verdadeira posição quanto nossa formiga. Você também é pequeno em relação às estrelas, mas quando procura colocar seu destino nas mãos delas, figurativamente falando, parece que você tem pouco controle sobre seu próprio destino. Vocês são consciências em pontos particulares de experiência e em outros tipos de realidade. Vocês brilham como estrelas.